Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 38. Assim a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me deste e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? O texto nos traz à memória aquilo que nos pode dar esperança. A esperança é que a informação a qual o texto nos passa é que aquele que usa de misericórdia, aquele que usa de benevolência, aquele que usa do ajudar, do estender a mão, é aquele que o Senhor está falando que é o justo, que é aquele que fez o bem ao Senhor. O texto inicia dizendo que o Filho do Homem vai vir. E quando ele vier, ele vai separar as pessoas. E ele dá um exemplo, e nós olhando para o passado, lá no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, os homens que Deus chamou para fazer deles uma grande nação, para fazer com que eles fizessem com que o povo viesse a multiplicar, trouxesse ao povo uma orientação, porque Deus os chamou para que eles viessem a trabalhar, a colocar as mãos na obra, a fazer aquilo que o Senhor estava determinando que eles fizessem. E nós percebemos logo na vida de Jacó, que Jacó ele então se dedica à criação de animais. E se nós olharmos o texto de Êxodo, nós vamos perceber que Jacó, ele faz lá uma separação de animais. Ele pega um animal que é escuro, separa um animal do claro, ele separa um animal que tem listras, e ele faz lá uma grande separação, e ele faz o seguinte: ele era servo de Labão, ele estava trabalhando para Labão, ele coloca os melhores animais para o seu patrão, para Labão, e ele fica com aqueles que eram os conhecidos como piores, como os animais que tinham problemas. E ele então ora ao Senhor, e Deus, como ele tinha um projeto na vida de Jacó, ele faz com que aqueles animais que eram vistos lá por Labão e por aqueles homens que trabalhavam com Labão, como os piores animais, como que fossem os animais ruins, então Deus abençoa Jacó e faz com que aqueles animais produzissem mais do que os de Labão. E o Senhor, assim olhando para os nossos corações, ele percebe qual é o coração que está ali voltado para a matéria, qual é o coração que está voltado para as coisas materiais, qual é o coração que está voltado para o orgulho, para o crescimento próprio. E o texto, ele nos traz essa ideia. O versículo 1, ele nos mostra que o Senhor, ele vai descer da sua glória, ele vai deixar a sua glória para vir aqui na terra e olhar para nós, homens mortais, seres humanos, cheios de pecados e de problemas.
Ele vai olhar para nós e vai buscar ali aqueles que, mesmo com os seus problemas, são capazes de dar um pouco daquilo que tem para aqueles que estão passando necessidades. Nós percebemos nessa pandemia que foi anunciada ao mundo, as pessoas se trancavam nas suas casas com seus bens, com suas riquezas, e não estavam dispostas a doar um pouco daquilo que ela tinha para ajudar aqueles necessitados, cobrando do governo que desse ao povo, mas muitos estavam nas suas casas e tinham muito para dar, mas não deram. Pelo contrário, fizeram comerciais nas mídias, anunciando que deveriam ficar em casa, porque lá eles tinham tudo. Lá eles pegavam o telefone, ligavam e vinha tudo para a sua casa. Esse é o tempo do século XXI. Mas aqui o texto está falando que o pastor que separa os cabritos das ovelhas, no tempo passado nós pegamos Jacó para tratar dessa questão. E ali então o Senhor lhe dá a produção, faz com que aqueles animais de Jacó, mesmo sendo considerados piores, eles produziram mais. E Labão vai ter com Jacó para perguntar a ele o que é que estava acontecendo, por que os animais que estavam com ele, que eram considerados piores, estavam produzindo mais do que os deles, que eram considerados os melhores. Então Jacó ele vai dizer, olha, eu apresentei esses animais a Deus, eu consagrei esses animais a Deus, eu apresentei a Deus o fruto do meu trabalho, eu apresentei a Deus a obra das minhas mãos, e eu dei para você o melhor que estava sendo produzido aqui. E o Senhor fez com que eu ficasse com esses ruins e eles produziram mais, porque Deus é quem faz com que a obra das nossas mãos produza o bem. É Ele que faz com que a nossa boca produza palavras boas, porque nós percebemos tantas pessoas que estão aí com seus títulos de doutor, de mestre, doutor e pós-doutorado, mas não conseguem produzir palavras boas, não conseguem produzir algo que vai dar tranquilidade para o povo. Quantos doutores nós temos espalhados pelo mundo, quantas pessoas com conhecimento nós temos espalhados pelo mundo, mas o que é de bom que está sendo feito para a nação? Qual é o resultado que nós estamos tendo das pessoas que buscam o conhecimento para resolver os problemas, para tirar da rua aqueles necessitados, para fazer com que uma comunidade que não tem saneamento básico e possa ter um saneamento básico e muitas outras coisas mais, se nós vamos falar aqui da situação a qual o nosso país vive, a qual o mundo vive. O texto, ele nos fala que o Senhor ele vai então separar. E ele vai dizer que aquele quem muito é dado, muito será cobrado. E o texto fala que aqueles cabritos serão separados para um lado e as ovelhas para o outro lado. Se nós começarmos aqui a pensar, a medir, a mensurar aqui o que é o cabrito, o que é a ovelha, nós vamos perceber que a característica da ovelha é aquela que produz a lã, é aquela que os homens cuidam para que aquela lã seja vendida a um valor muito caro. E a gente percebe que o cabrito não tem essa lã. Pelo contrário, a pele dele é mais escura e o pelo não é como o da lã. É um material, é um pelo mais pobre, é um pelo que não tem tanto valor, humanamente, cientificamente falando. Mas aqui o Senhor, ele não está olhando para a questão dos animais, ele está olhando para a questão a qual o ser humano colocou a sua consciência no valor material. E ele então percebeu que a ovelha, ela tem uma condição de produzir mais condições financeiras para o ser humano, e o ser humano então dá maior valor para a ovelha. O Senhor, usando um modelo de exemplo para que o ser humano pudesse entender, então ele vai dizer que vai chamar aqueles que fazem o bem. Olhando para o nosso dia a dia, a gente percebe que hoje as pessoas não estão olhando muito para ovelhas, estão olhando para a conta bancária, estão olhando para os bens materiais, sítios, iates, ilhas e outras coisas mais.
As ovelhas agora já não são mais aquele valor que tinha na época de Jacó. E o Senhor está nos chamando agora para olhar para o nosso coração e perceber onde está o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o maior problema que o homem pode trazer para si é colocar o amor no dinheiro, colocar o amor nos bens materiais. O Senhor nos chama para olhar para o nosso coração. Onde está o nosso coração? Nos bens materiais. Onde está o nosso coração? O Senhor nos chama para entender que Ele, quando vier da sua glória, quando o Filho vier da sua glória, Ele vai olhar dentro dos corações e vai fazer uma separação. Aqueles que estão com os corações voltados para a matéria, Ele vai dizer, olha, vocês venham para a esquerda. E vai dizer para aqueles que estão com o coração voltado para o Senhor, dizendo, Senhor, usa-me, faça da minha vida a tua vontade, leva-me aonde queres que eu vá. E o Senhor, Ele vai dizer, vocês justos, venham para a minha direita. O texto, ele está falando para a gente assim, versículo 32. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O Senhor vai separar nação por nação. Aquele que é o representante daquela nação, o Senhor vai chamar para que ele possa apresentar a nação. Primeira vez na vida, primeira vez eu vejo um representante da nação, pelo menos aqui no nosso Brasil, citar um texto bíblico, falando, conhecereis a verdade vos libertará. Na história do nosso Brasil, é o primeiro que traz um texto, um versículo bíblico. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele vai reunir as nações. E cada nação vai apresentar as suas obras. Cada nação vai dizer como é que está fazendo com aquele povo. Como é que está tratando aquele povo. E nós sabemos que existem muitos governantes de nações que estão escravizando seus povos, o seu povo. Estão escravizando as pessoas que vivem no seu país. E o Senhor, Ele vai chamar essas nações, vai colocar todas juntos de si. E o versículo 33 diz assim, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ele vai colocar aqueles que obedecem a sua palavra à direita, e aqueles que não obedecem a sua palavra vão estar à esquerda. Diz aí no texto, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto fala da fundação do mundo, quando o Senhor cria todas as coisas, cria Adão e Eva, coloca no jardim do Éden. Ali Ele faz a promessa de que Jesus viria, porque Adão e Eva eles desobedecem e pecam diante do Senhor, trazendo assim uma grande abominação para o mundo. E a promessa a qual o texto aqui está falando é que vai vir agora o Cristo ressuscitado para resgatar-nos de uma vez só junto do Pai que está nos céus. E o versículo 35 diz, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Quantas pessoas estão passando com seus carros, olhando os mendigos na rua, com seus vidros fechados, ar-condicionado ligado, sequer abrem o vidro para falar uma palavra, sequer abrem o vidro para profetizar a bênção sobre aquela pessoa. Pelo contrário, os vidros fechados, muitos com carros blindados, porque estão com medo. Mas a palavra do Senhor está dizendo que é Ele quem guarda, Ele quem protege, Ele quem dá vida, Ele quem salva, Ele quem vai levar para o céu, para junto de si. E aqui Ele está dizendo que aquele que estende a mão para ajudar o forasteiro, aquele que estende a mão para ajudar aqueles que está preso, porque aquele que está preso um dia cometeu um ato falho e foi então colocado lá na prisão, porque ele cometeu um ato falho em algum momento de sua vida.
ele não entendeu o chamado do Senhor, mas o Senhor, ele quer dar oportunidade a todos, mesmo aqueles que já erraram, ele quer dar oportunidade àqueles que cometeram erros, estão lá nos hospitais, ou nos presídios, ou estão nas suas casas trancados, com depressão ou outra coisa qualquer. O Senhor está chamando, porque Ele quer dar a oportunidade de salvação, Ele quer dar uma oportunidade de mudança de vida, Ele quer dar uma oportunidade para que você possa conhecer a sua palavra e entender quão grande é o seu amor. O seu amor não é como o dos homens que estão na terra, mas é um amor infinito, é um amor incomparável, um amor incondicional. O Senhor nos chama para viver o seu evangelho, e o texto continua dizendo assim, versículo 36, estive nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Aqui o versículo vai dizer que ele estava sem roupas. O texto nos faz voltar à memória lá na época de Adão e Eva, quando eles cometem o pecado, e eles então ali percebem que estão nus. Esse texto, ele nos transporta, ele nos remete a essa condição de Adão e Eva, e ele está dizendo que naquela condição, quando Adão e Eva estavam ali, reconhecendo o pecado, o peso da desobediência, o Senhor vai então ali e dá a eles uma dupla honra, dá a eles a honra que eles perderam, faz vestes e coloca neles para que eles pudessem estar vestidos. Mas aqui o Senhor está querendo também nos mostrar que muitas pessoas estão nas ruas, passando frio, passando necessidade. E aquele que vai ali, leva uma roupa, leva um cobertor, leva um alimento. Tem muitas pessoas fazendo assim. E o Senhor está dizendo que Ele vai falar para aquela pessoa, olha, você me deu vestimentas, você olhou para mim, você me amparou. E o versículo 37 vai dizer assim, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Versículo 38 diz, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? O Senhor está dizendo que quando nós nos achegamos à casa do Senhor, e muitas vezes nós, na nossa tarefa do dia a dia, estamos muito ocupados, mas nós nos predispusemos a ir à casa do Senhor, para chegar lá e levar a nossa oferta, deixar no altar o nosso dízimo, a nossa oferta. Muitas vezes levamos ali um alimento, muitas vezes levamos ali uma roupa para deixar ali. A igreja do Senhor, Ele dá essa responsabilidade. Aqueles que têm posto a mão no arado não podem mais voltar atrás. Aqueles que estão assumindo um compromisso na casa do Senhor, é para fazer essa obra de levar os necessitados, de visitar as viúvas, os órfãos, visitar aqueles doentes, visitar os que estão presos. É a missão da igreja. E a igreja tem essa responsabilidade de levar essa mensagem de salvação. E o Senhor está dizendo que quem faz esse trabalho, Ele está dizendo que fez a Ele próprio. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor nos colocou na terra para que vivêssemos em harmonia e alegria. E agora, Ele percebendo a multiplicação da desobediência, a multiplicação do mal, então Ele vai nos tirar deste lugar e vai nos levar para um lugar onde não tem mais o mal, onde Ele separou um lugar exclusivo para aqueles que o amam, o adoram em espírito e em verdade. O Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.